Eu vou chamar o Ariel Palácio. É o seguinte, algumas farmácias no Uruguai estão com um movimento muito acima do normal, é que elas já estão sendo autorizadas a vender maconha. Os nossos vizinhos, a gente sabe, tem uma das leis mais liberais em relação ao comércio e ao consumo de maconha no mundo. Ariel está em Montevidéu, hein? Ariel, a lei da regulamentação da maconha de 2013 e só agora, depois de 4 anos, começou a venda em farmácias. Como é que está a venda aí em Montevidéu? Boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Bom, a primeira fase havia sido a de autorizar o plantio limitado em residências. E agora existem mais de 6.900 pessoas que estão registradas, que podem ter até 6 pés de maconha em casa. Aí depois veio a fase da criação de clubes de cannabis, que atualmente contam com mais de 3.000 sócios espalhados em 63 clubes. Alguns dos quais, esses clubes, têm matrículas até de $300 e mensalidades de $100. E agora foi a última fase a ser implementada com as farmácias. 16 farmácias em todo o país estão vendendo há vários dias as bolsinhas com a erva. A venda somente será para as pessoas que estejam registradas no Instituto de Regulação e Controle da Cannabis. E atualmente existem mais de 7.300 pessoas registradas que estão habilitadas a retirar 10 gramas por semana. Mas as suas compras ficam anotadas em um software, isto é, para impedir que as pessoas, que alguém tente comprar mais das 40 gramas por mês. E para comprar, aí eles terão que verificar sua identidade em aparelhos de reconhecimento de impressões digitais, aparelhos que estão já instalados nessas farmácias. O custo da grama, Maria, é de $1,30, o equivalente a isso. Podemos ver que nas farmácias você tem a venda da cannabis, mas também a venda de shampoos com a embalagem do Frozen, enfim, fraldas, enfim. Digamos, uma farmácia que vende as drogas convencionais e as drogas não convencionais. 2 empresas privadas venceram a licitação pública para produzir a maconha vendida pelas farmácias. E esse foi um dos motivos da demora na implementação dessa fase. Não havia maconha made in Uruguai até agora. O estoque para deslanchar a fase da venda nas farmácias foi de 400 quilos. E a produção é feita nos terrenos do Exército, que se encarrega da segurança das plantações. Os produtores individuais e os clubes, no ano passado, fizeram uma espécie de concurso para escolher as melhores amostras de cannabis do país, o Copa Cannabis. Houve um júri, que foi como sommeliers de maconha, que avaliaram a apresentação, aroma, sabor e o efeito, evidentemente, né? E houve também um efeito dessa venda, desses clubes, dessa plantação individual e agora da venda nas farmácias, que foi uma queda da venda ilegal, ou seja, os narcotraficantes já perderam nesse período 20% do mercado. Vamos ouvir, Maria, um uruguaio que entrevistei, que fala sobre o funcionamento dos clubes de cannabis. Los clubes canábicos están en formato de asociación civil, reúnen a 30 miembros, en este caso en mi club, y ellos me pagan a mí un sueldo como jardinero y técnico responsable. Son 30, ya te digo, miembros que pagan una cuota mensual y reciben hasta 40 gramos mensuales. Bueno, la variedad y por ahí las cantidades de cannabinoides comparados con el cannabis de farmacia son bastante mayores de momento. Y bueno, un poco eso es lo que se diferencia, ¿no? El consumidor de farmacia del consumidor de un club canábico, ¿no? Es como una cerveza artesanal. Usted puede elegir el camino de una cerveza envasada en una máquina o puede tomar el camino de una cerveza artesanal, ¿no? Evidentemente, né, Ariel, que isso tudo já começa a movimentar a economia uruguaia, movimentar hábitos, já está mexendo com a questão da segurança pública. Muita gente pergunta, será que Montevidéu vai virar uma espécie de Amsterdã do Rio da Prata, Ariel? Aí não, Maria, porque os turistas estrangeiros e os uruguaios que moram no exterior, há uma grande quantidade de uruguaios que moram no exterior, vão ter que colocar as barbas de molho, porque só uruguaios residentes e que estejam registrados é que poderão comprar a maconha. E esta lei, ao contrário das outras, como a lei de despenalização do aborto, a lei da eutanásia, a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, não contou com o respaldo da maioria da população. As pesquisas indicam que 60% dos uruguaios se opõem à lei da maconha.
E o presidente Tabaré Vázquez, que a profissão original dele é de médico e médico oncologista, ele havia atrasado a implementação desse registro, porque ele sempre fez uma intensa campanha contra o fumo. Mas agora, com essa última fase sendo implementada, o governo colocou spots na TV para explicar a regulação da produção e da venda da maconha e também sobre os riscos do consumo da maconha. Maria. Muito obrigada ao queridíssimo Ariel Palácios. E aqui no Brasil, hein? Por aqui, a Justiça já autorizou alguns casos de cultivo para uso medicinal. E a nossa entrevista no telão é com o advogado Emílio Figueiredo, especializado nesse tema e que presta consultoria para várias pessoas que procuram garantir o direito do uso medicinal da cannabis aqui no Brasil. Emílio, boa tarde. Fala um pouco dos casos que você vem recebendo, dê exemplos dos que os seus clientes estão aí pleiteando. Boa tarde. Os clientes pleiteiam usar a cannabis como uma forma de acesso à saúde, como uma ferramenta terapêutica, né? Cultivar em casa, preparar o óleo e se tratar ou tratar um parente querido, como uma filha ou um filho, que nesses casos são pessoas com epilepsia. Então, o que eles buscam é isso, é usar a cannabis como ferramenta terapêutica e como não há disponível no mercado brasileiro, interno brasileiro, produtos à base de cannabis, eles passaram a cultivar e, com meu auxílio, né, como advogado, procuraram o judiciário para legitimar esse cultivo, esse preparo de óleo e o fornecimento para o filho. E também, além dos filhos, temos 2 adultos no Brasil autorizados a cultivar cannabis para a questão de dores. E você acha que isso é uma tendência? Esses casos vão começar a ganhar cada vez mais adesão? Você sente assim? Ou ainda são casos isolados, que é preciso uma grande batalha judicial? Como é que está a questão na prática, Emílio? Até agora eu não tive nenhuma negativa do judiciário. Todos os casos que nós entramos, obtivemos o salvo-conduto para essas famílias cultivarem. Hoje a fila de salvo-condutos está enorme, temos dezenas de casos aguardando. Há uma seleção, não é de qualquer forma que impetramos esses habeas corpus, eles são selecionados, tem amparo dos médicos, não sou eu que decido o caso que está apto a entrar, é o médico que diz que as pessoas já fazem uso da cannabis e que esse uso é fundamental para a saúde delas. Então, hoje nós estamos com uma tendência enorme de uso da cannabis para fins terapêuticos e, além das famílias autorizadas, também há uma associação lá na Paraíba que está autorizada a cultivar para 151 pacientes associados a ela. Então, a tendência é cada vez mais isso se popularizar, porque a notícia corre e as pessoas que estão sem acesso a cannabis acabam ficando sabendo dessas alternativas, tanto do cultivo doméstico, né, pessoal, como o cultivo através de uma associação bem semelhante ao Uruguai. Agora, o que eu achei interessante, Emílio, eu queria a sua opinião sobre isso, é a questão do uso recreativo. Já foi registrado, por exemplo, aqui no Brasil, um clube social de cannabis do Distrito Federal. Se juntaram, conseguiram registrar em cartório o clube. E estão querendo justamente provocar aí uma reflexão. Estão dizendo que o objetivo do clube é cultivar, sim, a maconha. Estamos falando agora de uso recreativo. E eu me pergunto se esse tipo de associação pode conseguir brechas jurídicas, porque a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, vão ser presos por apologia à maconha, que dirá, então, o cultivo. Existe já uma tentativa de se conseguir brechas para se chegar a alguma coisa próxima que existe aí no Uruguai? Qual a sua opinião? Já existe brecha, a legislação brasileira tem alguns caminhos que nos dá segurança para buscar essa decisão favorável aos clubes canábicos. É uma forma de acesso seguro para os usuários. São milhões de usuários de cannabis no Brasil, né, usuários que não fazem uso terapêutico, fazem uso social ou como queira chamar, recreativo. E a questão do clube é uma forma de redução de danos, é uma forma de acesso seguro que não passa por um mercado ilícito violento. O que a gente está tentando é buscar alternativas dentro da lei e com o amparo do Poder Judiciário para que esses usuários não passem pelo mercado ilícito violento. Porque, como vocês estavam falando agora antes, os hospitais brasileiros viraram referência em ferimentos de guerra. E hoje eu escuto muito assim, o Brasil não está preparado para a legalização. Mas será que o Brasil está preparado para ser referência em ferimentos de guerra? Para os seus hospitais serem referência em ferimentos de guerra? Então, a gente está buscando alternativa
para que os usuários tenham acesso seguro, redução de danos e redução de custos. O clube, além de tudo, ele tem uma finalidade social, ele não tem uma finalidade econômica. Quem participar do clube não vai oferir lucros com esse clube. O que ele vai receber é a cannabis para o seu uso pessoal. E tudo com ciência do poder público. Emílio, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Que a gente eu estava muito curiosa em relação a essas notícias que começam a aparecer. Afinal, a maconha e o uso recreativo é absolutamente proibido aqui no Brasil e há essas exceções jurídicas para o uso medicinal, mas ainda estamos caminhando. Então, obrigadíssima pelos esclarecimentos aí e bom trabalho. Eu tenho que fazer mais um intervalo, mas a gente volta já já.